Você é enfermeira em um hospital afastado e descobre que um paciente que deveria estar em coma está te perseguindo de uma forma diferente. E esse é o filme Patrick, o Despertar do Mal. E eu sou a F, o Estou com Frio. Então pega seu casaco e bora pra história. O filme começa sombrio, mostrando uma enfermeira que estava em um lugar escuro e assustador. E ela está descendo para procurar alguma coisa no porão, mas vemos que tudo já vai começar ruim, pois quando ela entra em uma sala escura, a porta se fecha sozinha e quando ela tenta usar o celular para clarear, leva uma injeção no olho e dá uma falecida de leve. E nesse momento vemos que algo de errado não está certo. Começa a passar várias notícias de pessoas que sofrem de morte cerebral e que um médico famoso dedicou sua vida a resolver isso. E vemos o médico Roger, que está sendo chamado por um dos sócios que estava financiando seu hospital particular. Ele começa a dizer que está rolando muitos boatos sobre o lugar, pois pessoas estavam desaparecendo e outras estavam dando uma falecida de leve. E ele diz que eram apenas boatos, mas que conseguiria fazer as coisas de forma mais discreta. E agora vemos Kate, que estava dirigindo em direção àquele hospital e estava treinando como seria sua entrevista. E esse hospital é afastado no meio do nada, então não tinha como pedir ajuda se desse ruim. E chegando no local aparece a enfermeira-chefe e vemos que ela é meio esquisita. E durante a entrevista ela começa a fazer algumas perguntas esquisitas, mas o médico Roger aparece e começa a fazer algumas perguntas para saber se ela entende sobre pessoas que tiveram lesões cerebrais. E como ela vai bem, ele manda contratá-la. E a enfermeira-chefe diz que seria pelo salário mínimo e ela pode ser despedida sem aviso prévio. E ela aceita. Aí depois aqui no Brasil o nego tá reclamando. O bom que já tem uns 5 anos de bobs. Ela começa a se arrumar e conhece sua colega de trabalho, e a enfermeira Willy. E vemos que ela tem uma cara de meio safadinha e ela começa a mostrar o local, dizendo que a antiga enfermeira sumiu, então eles estavam precisando de outra. E diz que aquele lugar foi um convento de freiras, por isso era muito grande. E que há 70 anos virou um hospital que era da família do Dr. Roger. E ela começa a mostrar aos pacientes que eram pessoas que tiveram algum trauma cerebral e não acordavam. E as famílias deixavam ali para estudarem e procurarem uma cura. E do nada um corpo dá uns espasmos e nesse momento o melado desceu e a enfermeira-chefe apareceu. Kate está olhando o local quando encontra a sala número 15 e lá tinha um paciente que era diferente dos outros, pois no plano de saúde ele tinha sala privada, além do corpo dele estar muito bom para quem já estava deitado há tanto tempo, pois normalmente a pessoa emagrece além de ficar flácida. E Willy diz que ele era o paciente especial do Dr. Roger e ele estava fazendo experimentos com choque e alguns tóxicos especiais. E ele cospe na cara de Kate e vemos que esse paciente tinha algo de estranho. Durante a noite ela está limpando o chão quando o despertador começa a tocar e aparece um cara correndo e era um velho com cara de louco. E Willy começa a dizer que ele trabalhava com eletricidade quando acabou sofrendo um acidente e ficou em coma, mas depois de muitos anos acordou, mas estava com um transtorno, então ele sempre ficava correndo pelo local causando problemas. E então eles arrumaram algo para ele fazer e toda vez que o relógio tocava, ele ia pro farol e ligava. Kate está mexendo no Facebook quando começa a escutar uns sons estranhos e acha que tem alguém na casa. E seu namorado liga, mas vemos que eles não estavam bem. E quando ela vai excluir o número dele do celular, Willy bate na porta falando que elas iriam sair. As duas vão para um bar da cidade e Willy é toda para frente e começa a dizer que esse ano ainda não brincou com mais de 10 pimbocas e diz que ela deveria procurar alguém, pois naquela casa sem nada para fazer ela ficaria maluca. E aparece Brian, que era um psiquiatra e era todo galante, e Willy já vai para cima na maldade, mas dessa vez ele estava de olho em Kate e ele diz que precisava sair e Willy diz que já brincou com ele 3 vezes. E nesse momento tentei entender que filme estava assistindo. No dia seguinte elas estavam trabalhando quando um paciente faleceu e Kate levaria para o necrotério que ficava no porão da casa, mas ela percebe que ele estava falando e do nada pegou no pescoço dela e o elevador ainda parou e chegando lá embaixo o médico ainda briga com ela. Voltando, o médico diz que ele estava fazendo experimentos no paciente da sala 15 e ele estava usando um tipo de medicamento experimental que ajudava o cérebro a se recuperar, mas que durava alguns segundos. E após injetar algo no corpo dele, começam os experimentos, mas não teve muito resultado. E quando ela vai falar com Patrick, o Dr. Roger diz que não era para conversar com eles, ainda mais que não tinha ninguém ali. Alguns dias se passam e eles estão trabalhando na humildade, quando Willy começa a falar que ela deveria conhecer outros homens e quase que algo cai na mão dela. E quando Kate recebe uma ligação de Ed, que era seu ex, Patrick cospe e ela acha que foi apenas uma contração. E a enfermeira
enfermeira-chefe aparece dizendo que ela não pode conversar com os pacientes, e do nada a mão dela começa a tremer e vemos que ela sabe de alguma coisa. No dia seguinte ela se encontra com Brian e eles estão em um museu, e eles estão se dando muito bem, mas quando ele vai chamar ela pra sair, do nada ele cospe no rosto dela e ela sai com raiva. E voltando pro trabalho, ela começa a sentir uma presença estranha, como se estivesse sendo observada, e começa a ver a imagem de Patrick. À noite ela está em casa depois de mais um dia assustador, quando o Brian aparece com Shandong e amendoim para pedir desculpas, e ele diz que não sabia que tinha feito aquilo, e do nada Ed bate na porta e diz que estaria esperando ela no porto da cidade para conversar sobre o que estava acontecendo, pois do nada ela sumiu, e do nada Brian começa a se tremer e quebra uma taça na mão e ela vai no hospital com ele. Depois daquilo ele aparece na casa dela e os dois começam a brincar de gangorra violenta, mas ela começa a ver a cara de defunto do Patrick e quando acorda era apenas um pesadelo. E voltando pro trabalho ela estava assustada, mas continua ajudando o Dr. Roger com as pesquisas, e Patrick cospe nela e ela dá um tapa nele, e agora que as coisas começam a ficar doidas, pois ele estava chorando com o tapa que ela deu, e ela pergunta se ele estava entendendo, e ele cospe confirmando, e ela começa a passar a mão no corpo sexy dele, e quando ela vai colocar a mão no Chapolin, a enfermeira-chefe aparece e a chama, e ela tenta dizer que ele estava vivo, mas ela diz que ela não poderia falar nada, ou seria um problema. Roger escutou e pede para ela mostrar. O problema é que ele não quer reagir, e Roger, para mostrar que não tinha nada, pega um dos sapos que a enfermeira-chefe criava para mostrar como era a reação do Patrick, e agora ninguém estava acreditando nela. E quando a enfermeira-chefe vai ver se ele estava vivo, a porta se fecha na cara dela. Galera, não preciso nem dizer que já encontrei uns 15 motivos para meter o pé, porque quando um falecido começa a falar com você e você não é o Chico Xavier, quer dizer que vai dar treta. Roger diz que agora ela precisava transcrever tudo o que estava acontecendo nas sessões, e ele começa a fazer trabalhos com queimadura até evoluir para choque, mas ela fica desesperada dizendo que isso era antiético e ele diz que ela escolheu trabalhar ali, e se não gostasse poderia pedir para ir embora, e que aqueles experimentos ajudavam o cérebro a se recuperar, pois criava novas conexões, e ela fica com pena do falecido. Depois do expediente ela vai se encontrar com Ed, e ele queria saber por que ela foi embora, e ela diz que não se sentia parte da família, como se não fosse bom o suficiente pro padrão deles, pois eles eram bem ricos, e nisso vimos que Patrick estava pesquisando sobre ela na internet, e liga pro celular de Ed, e agora que vem a loucura, pois quando ele atende o telefone, ele começa a ser controlado, e quando Kate vai ver, ele estava com a mão no fogo e não percebeu. No dia seguinte ela vai pro trabalho triste, quando o computador começa a digitar sozinho, e era Patrick, pois agora os poderes dele estavam aumentando, e ela começa a perguntar o que ele queria, mas ele só diz que era segredo, e ela vai embora, mas como ela é da treta, volta à noite e pergunta por que ele só falava com ela, e ele diz que gostava dela, e no hospital Ed diz que os médicos não sabem por que ele fez isso, e ele faria testes psicológicos. E voltando pro trabalho depois de mais uma sessão de choque, Kate pergunta por que ele precisava dela, e ele diz que não precisava, mas que queria ela pra ele, e diz que sabia tudo sobre ela, e os dias vão passando e ela vai conversando com ele, e quando percebe que as coisas estavam estranhas, pede ajuda a Brian pra fechar aquele hospital, e ela percebe que quando o velho ia ligar o farol, dava interferência elétrica por alguns segundos. E agora as coisas ficam mais difíceis, pois Kate diz que acabaria com aquilo, e Patrick diz que não queria, pois os experimentos de Roger deixavam ele cada vez mais forte. E Roger recebe uma ligação dizendo que jogaram na mídia o que era feito no hospital e que ele seria fechado. E no meio do caminho o carro de Brian começa a perder o controle, pois Patrick estava assumindo o controle, e o carro é jogado do penhasco. Roger continua fazendo os experimentos, e agora Kate estava determinada a acabar com aquilo, e Roger diz que ela não poderia fazer nada, e do nada Patrick tem uma parada cardíaca, mas ela aparece e o reanima, e com certeza essa foi a maior burrice dela, pois ela escuta no rádio que o Dr. Brian foi encontrado falecido e ela acha que foi Roger, e ela se demite e diz que falaria com o conselho de medicina. Quando ela está indo embora, aquele velho aparece e diz que se ela for embora vai ser pior, e quando chega em casa a enfermeira-chefe aparece e diz que ela precisava ficar longe de Patrick e dá uma pasta para ela, e começa a contar todo o histórico da vida dele, e ele foi culpado de 2 falecimentos, além de tentar se falecer, e por isso ficou daquela forma. A enfermeira-chefe consegue fazer o Dr. Roger ir na cidade, e ela aproveita para tentar falecer Patrick, mas agora ele já estava muito poderoso
nervoso e ela não conseguiria fazer isso diretamente. E Kate começa a perceber os sinais de que tudo o que estava acontecendo era por culpa dele, que estava manipulando as coisas, pois era um psicopata antes do acidente. E no espelho aparece uma mensagem dizendo que ela seria dele. E galera, nesse caso nem adianta chamar Universal. O que eu recomendo mesmo é comprar uma máquina e cortar o cabelo dele e dar uma cadeira de rodas, porque no ruim vamos ter o Professor Xavier. A enfermeira-chefe vai no porão para desligar a luz do lugar, e os aparelhos que o mantém vivo desligaria, mas começa a voar várias coisas para cima dela e Kate começa a ser atacada para não contar nada. E quando a enfermeira consegue chegar no quadro de luz, acaba levando um choque nervoso e nisso começamos a ver o que aconteceu com ele no passado, pois a mãe dele era meio dadeira e ele queria proteger a mãe, mas ela esculachava com ele e quando o Dr. Roger volta para casa, ele encontra a filha dele falecida no porão e a porta é trancada. Ed chega no hospital para falar com Kate, mas quem atende é a enfermeira Willie, que estava estranha, e ele cai no golpe e fica preso no refrigerador. E quando Kate chega na casa, tudo começa a ficar estranho e os falecidos começam a levantar. E Willie aparece dizendo para seguir, e quando ela diz para Patrick não fazer nada com ela, ela volta ao normal, mas cai no poço do elevador. E mesmo toda tortinha diz que estava bem, mas o elevador cai em cima dela. Kate começa a correr pela casa e não consegue entrar no quarto dele, e no celular começa a chegar várias mensagens dizendo que a amava, e ele diz que Ed estava preso pela casa e ela precisava procurar, e ela desce no porão e encontra com Roger, que aproveita e sai correndo e ela fica presa, e vemos que no passado Patrick faleceu a mãe e o namorado dela da banheira com eletricidade, e Roger tenta dar uma injeção para falecer ele, mas claramente isso não ia dar certo, pois ele pega aquele aparelho de choque e usa para se vingar. Kate consegue fugir e encontra Ed no refrigerador, e o falecido levanta e começa a atacar ele, e Patrick manda uma mensagem e diz que o deixaria vivo se ela ficasse com ele, e ela diz que ficaria e nisso ela precisaria tomar uma injeção que faria com que ela desse uma falecida de leve, mas ela sabia que estava dando horário que o velho ligaria o farol e ele ficaria sem poderes, e nisso ele consegue colocar a injeção no peito dele e agora ele deu uma falecida de leve, pois saiu até um espírito dele. E depois vemos que Kate estava vivendo sua vida com Ed quando tem um pesadelo que Patrick estava vivo. Galera, esse é o filme Patrick e o Despertar do Mal. E vou te falar, esse filme de baixa qualidade até que tem bastante qualidade. Então deixa o like, se inscreve aí, porque você também tem muita qualidade que eu sei. E se inscreve no canal de animações que está cheio de lançamentos da loucuragem. Agora vou nessa que estou me sentindo meio bonito. Então beijos, abraços e fui!